Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português essa semana. Continuamos no capítulo 2, como é que se faz. E aí nós vamos continuar a correção das atividades, tá? A primeira coisa que eu vou pedir para vocês vão separar hoje para mim. O dicionário, né? Um dicionário que vocês têm em casa, para nós podermos observar como é composto um dicionário e o nosso material didático, tá bom? Nós vamos lá para a página 65 no Língua Ativa. E aí lá no Língua Ativa, nós temos o texto, né, sobre o bem-te-vi, uma verbete sobre o bem-te-vi. E aí está escrito assim, ó. Provavelmente você já sabe usar o dicionário e já leu um verbete. Você saberia dizer onde mais é possível ler verbetes? Além de estar no dicionário, os verbetes também estão em outros tipos de livros e suportes. Veja o verbete a seguir. Então, só para a gente iniciar, gente, os verbetes, né, se a gente procurar o que é um verbete, a gente vai ver que é uma palavra ou uma entrada, né, o início de um dicionário. Cada uma das palavras listadas no dicionário ou em outros tipos de livros e suportes. E o verbete é um conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. Então, quando a gente tem um verbete falando sobre o bem-te-vi, a gente já sabe que nós vamos ter informações sobre o bem-te-vi, né? E aqui eu coloquei, olha, uma foto de um dicionário, que é onde que a gente está acostumado a olhar, né, sobre as palavras, né, onde nós vamos ter os verbetes explicando o significado dessas palavras. E eu coloquei aqui que muitos de vocês não devem conhecer, mas os pais provavelmente conhecem, são as enciclopédias. Porque antes da internet, né, da internet ela ser tão popularizada, da gente conseguir achar tantas informações na internet, nós utilizávamos essas enciclopédias. Então tinha a Barça, chamava Delta Larousse, que é um outro conjunto de enciclopédias. E aí as enciclopédias elas são formadas por um tanto de livros, e aí a gente achava informações sobre as mais variadas palavras, tá? Então nós vamos começar lendo a verbete sobre o bem-te-vi. Então tá escrito assim, ó. O bem-te-vi é um pássaro da família dos tiranídeos. Ao cantar, ele parece que está dizendo bem-te-vi. A área que o bem-te-vi habita inclui algumas regiões do sul dos Estados Unidos, mas é principalmente na América Latina que ele é encontrado. No Brasil, é um dos pássaros mais populares. O corpo do bem-te-vi tem em média 22 centímetros de comprimento e é bastante colorido. A barriga e o peito são amarelos. As costas, as asas e a cauda são marrom avermelhadas. O pescoço é branco e a cabeça preta é atravessada por uma faixa também branca, acima dos olhos. Debaixo de todo o preto da cabeça, o bem-te-vi possui apenas penas amarelas que formam um topete quando ele as eriça. A alimentação dessa ave consiste essencialmente em animais e frutas. Os animais incluem caracóis, besouros, gafanhotos, aranhas e até pequenos roedores, além de girinos e peixes. As frutas podem vir de árvores, vinhas, cactos ou das mãos de humanos. Bem-te-vis são ousados o suficiente para roubar a ração de cães e gatos quando deixada ao ar livre. O macho e a fêmea trabalham juntos para construir o ninho, reunindo materiais como gramíneas, gravetos e musgos. Em áreas urbanas, também podem usar objetos como fios, papel e plástico. Bem-te-vis não constroem sua moradia em áreas de mata fechada. Eles preferem árvores localizadas na margem de bosques e florestas, normalmente perto de clareiras ou corpos de água, como lagos e rios. Nas cidades, muitas vezes essas aves formam seus ninhos no topo de postes de luz ou de semáforos. Bem-te-vis são agressivos e não se sentem facilmente intimidados. Eles enfrentam macacos, cobras, aves de rapina e outros animais que tentam destruir seu ninho ou invadir seu território. Então, eu pedi para vocês responderem as questões relacionadas a esse texto que nós acabamos de ler.
tá? Então vamos lá para a página 66. E aí nós vimos que o texto, né, que essa verbete, ela fala sobre um tema específico. E a pergunta número 1 era, qual é o tema desse texto? Então o tema dessa verbete, né, é o pássaro bem-te-vi. Então todas as informações que estão nesse verbete estão relacionadas a esse pássaro. Número 2, qual é a finalidade desse texto? Esse verbete, gente, ele tem um caráter de informar. Então ele tem um caráter informativo. Ele tem um objetivo que é explicar para quem está lendo o que é um bem-te-vi, né? Do que ele se alimenta, como ele faz para construir a casa, quais são as características do bem-te-vi, tá bom? Então é um verbete de caráter informativo. Número 3. Indique os parágrafos nos quais são apresentadas descrições, detalhamentos e informações sobre. Então a primeira coisa que eu quero que vocês observem, gente, é que nessa verbete aqui não tem um espaço, né, que nos mostra mais facilmente que é um parágrafo. Mas o que a gente tinha que observar? Sempre que termina uma frase que a outra não continua exatamente na mesma linha, constitui um parágrafo. Então aqui, ó, o bem-te-vi é o primeiro, aqui a área é o segundo, aqui não continuou, terceiro, aqui não continuou, quarto parágrafo, aqui não continuou, então aqui é o quinto, aqui não continuou, então aqui é o sexto parágrafo, tá bom? Então é só vocês observarem, teve um ponto final, a frase não continuou, nós estamos separando esse texto em parágrafos, mesmo não tendo o espaçamento que nós estamos acostumados nos textos regulares, tá? Então a letra A estava perguntando assim, o local aonde podem ser encontrados e o habitat. Lá no texto, qual que é o parágrafo que está falando, qual o local onde se encontram os bem-te-vis e qual que é o habitat natural dele. Lá no segundo parágrafo, nós vamos ter assim, olha, a área em que o bem-te-vi habita inclui algumas regiões, tá? Então é no segundo parágrafo que tem essas informações que a letra A está pedindo. A letra B está pedindo características físicas. Qual que é o parágrafo onde estavam descritas as características físicas do bem-te-vi? Então vamos lá no terceiro parágrafo para vocês verem, olha. O corpo do bem-te-vi tem em média 22 centímetros de comprimento e é bastante colorido. Ao longo do terceiro parágrafo todo, nós temos a descrição de como é o bem-te-vi. Qual o comprimento dele, quais são as cores das penas, né? Tem toda a descrição dele. Na letra C, está pedindo qual parágrafo que está falando sobre a alimentação. Então nós vamos lá no quarto parágrafo, olha. A alimentação dessa ave consiste essencialmente em animais e frutas. Os animais incluem, então ao longo do quarto parágrafo, vai dar o detalhamento sobre a alimentação do bem-te-vi. Aqui, gente, era só indicar qual parágrafo, tá? Então só colocar segundo parágrafo, terceiro e quarto parágrafo. Não precisa colocar mais nada. Número 4. Identifique na verbete duas curiosidades apresentadas sobre esse animal. Gente, vocês poderiam escolher quaisquer curiosidades que tivessem ao longo do texto. Eu peguei duas que eu fiquei mais surpresa, porque tinha algumas coisas que eu já sabia a respeito do bem-te-vi. Então, a primeira curiosidade que eu coloquei é que bem-te-vis, eles são ousados o suficiente para roubar a ração de cães e gatos quando deixada ao ar livre. Porque a gente não imagina que um pássaro pode roubar o alimento de cães e gatos, né? A outra curiosidade que eu coloquei foi: bem-te-vis são agressivos e não se sentem facilmente intimidados. Eles enfrentam macacos, cobras, aves de rapina e outros animais que tentam destruir seu ninho ou invadir seu território. A mesma coisa, como que um pássaro tão pequenininho, ele é tão destemido a ponto de não se intimidar com animais bem maiores que ele ou animais bem mais perigosos. Mas ao longo do texto tem inúmeras características, tá? E curiosidades. Então vocês podem escolher duas. A número 5 estava assim: considerando as características observadas no texto bem-te-vi, marque com um X as afirmativas relacionadas aos verbetes de enciclopédia.
Porque a gente pode perceber que esse verbete sobre bem-te-vi não é um verbete de dicionário. Porque se vocês pegarem um dicionário, vocês vão perceber que todas as palavras do dicionário, elas têm verbetes pequenos, curtos, né? E esse verbete do bem-te-vi é um verbete longo, que possui muito mais informações do que teria no dicionário. Então, tendo como base a verbete do bem-te-vi, quais são as características, né, as afirmativas que estão relacionadas a ele? Então, olha, são textos breves organizados em parágrafos, correto? Sim, né? Não é um texto de uma página, não são textos que tem 2, 3 páginas, como a gente está acostumado a ver. Então, são textos mais breves, tá? Mais curtos. São informativos com a finalidade de explicar um conceito. Sim, também, né? Nós vimos que no texto bem-te-vi estava explicando o conceito, né? O que é um bem-te-vi, quais as características dele, tá? Então, esse texto estava nos informando. A outra alternativa, uso de linguagem mais formal. Também, a gente não tem uma informalidade na construção desse texto, né? Não tem nenhum vício de linguagem, nenhuma gíria. São textos que têm palavras que são um pouco mais difíceis também, que são relacionadas às informações que a gente precisa obter sobre determinado assunto, que nesse caso era o bem-te-vi, tá? Tem como finalidade divertir o leitor. Não, né, gente? Tem como finalidade informar. Não é um texto engraçado, que tem a finalidade de ser engraçado. O outro pontinho. Além do texto escrito, também pode apresentar imagens. Sim, vocês viram que lá no texto do bem-te-vi tem um desenho do bem-te-vi, né? É para a gente associar o termo ao real, né? Então, às vezes alguém nunca viu um bem-te-vi e aí quando olha a imagem já consegue observar aquelas características que foram que foram descritas ao longo desse texto. A linguagem informal, com o uso de expressões como gírias. Tem alguma gíria ao longo daquele texto? Não, né? A gente já viu que é o uso de uma linguagem mais formal, tá? E aí, nós vamos ver o seguinte, olha, dicionários diferentes, verbetes diferentes. Você sabe que o dicionário vai além de uma lista de palavras com seus significados e ortografias? Você vai aprender mais sobre os dicionários agora. Com seus colegas e com a sua professora, abra um dicionário e observe todos os seus elementos. Preste atenção em suas principais características na apresentação das palavras e identifique o que compõe a descrição de seu significado. Após essa análise, tente definir o que é um dicionário. Então, por isso que eu pedi para vocês pegarem um dicionário. Olha, vocês vão abrir o dicionário e vão pegar uma palavra qualquer. E aí, o que nós vamos observar? Que o dicionário é um livro onde são encontrados os significados e a ortografia das palavras de uma língua. O que é ortografia, gente? É a escrita correta dessas palavras. Então, a gente geralmente não procura, não pesquisa no dicionário quando a gente quer saber como que escreve uma palavra ou qual o significado dessa palavra. Então, o objetivo principal do dicionário é esse, tá? Ele é nos mostrar o significado das palavras, como que escreve, a ortografia, né, que é como que escreve corretamente essas palavras. É claro que vocês podem ter colocado uma resposta um pouco mais completa, não tem problema nenhum. Aqui eu resumi qual que é o objetivo principal do dicionário. E aí no número 7 estava assim, existem vários tipos de dicionário. Veja alguns exemplos a seguir e converse com o seu professor sobre a finalidade de cada um. Então o primeiro aqui, gente, está escrito assim, ó, dicionário, sinônimos e antônimos. E aí, só para a gente relembrar, sinônimos são palavras que são semelhantes e significados semelhantes, né? E antônimo são palavras que são opostas, tá? Tem significados opostos. Então, esse primeiro dicionário aqui, ele vai apresentar palavras com significados semelhantes e com significados opostos ao que a gente tem, tá? A palavra inicial, tá bom? No número 2, tem um dicionário escolar inglês, português, inglês. Então, não é um dicionário que vai ter o significado das palavras. É um dicionário que a palavra pode estar em inglês e ser traduzida para o português, ou ao contrário, do português para o inglês.
Então, a gente vai ter lá, por exemplo, mesa e a palavra em inglês, table, né? Ou a gente vai ter a palavra em inglês e seu significado em português, tá bom? Esses dicionários, gente, eles nos auxiliam muito nas aulas de inglês, tá bom? E o número 3 é o dicionário de Libras. Então, para quem não sabe, Libras é a linguagem brasileira de sinais, né? Então, são as linguagens que os surdos, né, e os mudos, eles utilizam para poder se comunicar. E aí, nesse dicionário, apresenta o significado das configurações de mão utilizadas pelas pessoas surdas. E aí, gente, o que é configuração de mão? Como eles se comunicam pelas mãos, então vai ter, por exemplo, aqui é a letra A, letra B, letra C, vai ter toda essa configuração de mão e as palavras, né, e várias palavras, como que elas são realizadas na linguagem de sinais, tá? Então, são 3 dicionários também, só que com finalidades que não são iguais ao dicionário que a gente está acostumado a utilizar para saber o significado, somente saber o significado da palavra, tá bom? Indique 2 situações em que é necessário consultar um dicionário ou uma enciclopédia. Então, utilizamos o dicionário, gente, para saber a grafia correta da palavra, né, que é como se escreve a palavra corretamente, para verificar como é feita a divisão silábica, porque os dicionários, eles vêm com a separação silábica das palavras corretamente, a qual classe gramatical pertence, se é substantivo, se é adjetivo, tá? Se é numeral. E a enciclopédia, a gente utiliza a enciclopédia para saber conhecimentos mais amplos sobre o assunto, que vão além do conceito apresentado no dicionário. Então, vamos lembrar lá do texto, né, da verbete sobre o bem-te-vi. Naquela verbete tem somente o que é bem-te-vi, qual classe gramatical que pertence, como que escreve. Não, tem várias informações sobre o bem-te-vi. E isso só é possível através da consulta nas enciclopédias, tá? E hoje, né, algumas enciclopédias a gente já tem em meio digital e a gente consegue essas informações na internet também, tá bom? E temos assim, ó, dicionários podem ser consultados por qualquer pessoa que precise de informações sobre alguma palavra, mas existem dicionários que foram criados especialmente para crianças. Veja como é apresentado o verbete bem-te-vi em um deles. E aí, gente, a gente tem lá na página 68 o verbete do bem-te-vi. E aí tem aqui, ó, tá escrito assim: bem-te-vi. Bem-te-vi é um pássaro bem conhecido por parecer cantar o seu nome. Exemplo: os bem-te-vis são os primeiros pássaros a cantar quando começa o dia. Então, é uma linguagem que ela é um pouco mais fácil de ser entendida. Ela não tem tantas palavras difíceis que vocês não conhecem, né? Na número 9 estava assim: até agora você leu verbete de enciclopédia de dicionário. Cite uma diferença que você percebeu entre eles. Então, as verbetes dos dicionários, elas apresentam significados da palavra ou informações mais breves, mais curtas, né? Mais objetivas. Enquanto das enciclopédias trazem outras informações e mais detalhes. Então, olha a diferença de tamanho, de informações que tem nessa verbete de dicionário aqui sobre o bem-te-vi e lá na verbete que a gente, da primeira página dessa atividade que nós lemos. Né? A verbete da enciclopédia, ela tem muito mais informações. Ela é muito mais detalhada. Tá bom? A número 10 estava pedindo assim, ó. Em uma enciclopédia, pesquise sobre outro pássaro que não seja o bem-te-vi e produza uma verbete de dicionário para ele. Lembre-se da estrutura desse tipo de verbete. Então, o que vocês vão ter que fazer, gente? Vocês tinham que pesquisar uma verbete, por exemplo, sobre qualquer pássaro. E aí, vocês teriam que criar uma verbete sobre aquele pássaro, mas que fosse de dicionário. E eu coloquei aqui sobre o sabiá, só para vocês perceberem como que é uma verbete de dicionário comum. A gente, olha, nome de várias aves onívoras e canoras são muito comuns no Brasil. É um verbete mais curto.
Então, vocês tinham que pesquisar, por exemplo, que vocês tivessem escolhido o sabiá. Vocês teriam que ter pesquisado sobre o sabiá e ter criado um verbete pequeno como esse que a gente teve aqui na página 68, tá? Aqui eu coloquei o do dicionário só para vocês entenderem que vocês teriam que fazer um verbete pequeno apresentando a informação geral do pássaro. Então eu pesquisei lá na enciclopédia, né, várias informações sobre um pássaro que eu escolhi. Podia ser sabiá, podia ser, né, beija-flor, podia ser andorinha. E aí depois que eu tivesse pesquisado, lido sobre o assunto, eu teria que ter criado um verbete pequeno, como se fosse de dicionário sobre aquela ave, tá? A número 11 está escrito assim: observe as capas dos dicionários, dos seguintes dicionários. Converse com seu professor e com seus colegas e deduza o que pode ser encontrado em cada um deles. Então, gente, nós temos aqui 2 dicionários. O primeiro dicionário é sobre rimas da língua portuguesa e o segundo dicionário é sobre verbos. E aí a letra A estava perguntando assim: você imagina que esses dicionários sirvam para quê? Então, pela capa deles, a gente pode concluir que eles servem para apresentar informações sobre rimas e sobre verbos, tá? A letra B, quem que vocês acham que utilizariam esse tipo de dicionário? Então, quem, por exemplo, trabalha com as rimas, né? A gente pode concluir que são escritores, né? Que são poetas, que são músicos, todos eles, né, quando você vai escrever uma poesia com rimas, né, às vezes você pensou numa palavra, quais as palavras que rimam com essa? Então, nesse dicionário, você consegue encontrar músicos, né, tem muita música que possui rima, tá? E verbos. Quem que pode utilizar um dicionário de verbos? Todas as pessoas que têm alguma dúvida em relação à conjugação de verbos, né? Então, por exemplo, verbo caber, como que eu conjugo ele na primeira pessoa? Eu caibo. Então, às vezes, eu fico com alguma dúvida em relação à conjugação de verbos, né? É só eu recorrer ao dicionário de verbos, tá? Letra C estava perguntando: de que maneira que você acha que os verbetes são apresentados? E aí cortou um pedacinho. O que devem conter esses verbetes? O dicionário de rimas apresenta palavras com sons finais parecidos, né? Por exemplo, bola, cola, mola. A gente já sabe que rimas são palavras cujos finais são parecidos e que dá essa sensação de ritmia, né? De rima. E o dicionário de verbos são apresentadas as conjugações e o uso dos verbos. É isso que nós imaginamos que contém nesses 2 dicionários, tá bom? Agora vamos lá para a atividade que vocês vão fazer essa semana. Vocês vão fazer a produção textual da página 69. E aí, gente, vocês vão fazer essa atividade, todas as atividades que eu der, vocês vão fazer no caderno, tá? Não precisa de fazer nada para poder entregar, tá bom? E aí vocês vão ler de novo o capítulo 2 e vão realizar o Já Aprendi, que é o conteúdo, que são as atividades, relembrando todo o conteúdo do capítulo 2. Então, é da página 70 até a página 73. Combinado? Um beijo, fique em casa. Não se esqueçam de sentar e estudar, né? Porque Deus ajuda quem senta e estuda. Tá bom? Um beijo.